Olá para vocês que estão me ouvindo neste momento. Sejam todos muito bem-vindos. O Centro Espírita Lado Amor apresenta o programa Evangelho no Lar Online, nosso encontro familiar com Jesus. Você pode acompanhar a transmissão pelos grupos de WhatsApp, YouTube e no site do Lado Amor na internet. Com muito carinho e com muita alegria que damos início a mais um Evangelho no Lar. Meu nome é Ricardo Misiek e estou aqui hoje junto com vocês para ler e refletir o Evangelho de amor que o Cristo nos deixou. Para que haja harmonia e equilíbrio em nossos lares, em nossas mentes, é preciso estarmos conectados com o plano espiritual. Isto é, entrarmos em sintonia com as vibrações positivas dos planos superiores da vida. Essa conexão se faz elevando nossos pensamentos a Deus e entregando ao amor de Jesus. O Evangelho do Lar, ele pode ser realizado uma vez por semana, em família ou individualmente. De preferência, escolher sempre o mesmo dia, o mesmo horário. Busque um ambiente calmo e tranquilo no seu lar. Coloque um copo d'água para que seja fluidificado pelos bons amigos, espíritos amigos. Se for de sua vontade, coloque uma música tranquila em volume baixo. E vamos então dar início aos nossos trabalhos. Farei uma breve leitura do texto Tudo Passa, do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José. Tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem, com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações, alternam-se as fases da alma no corpo. A dor que te parece eterna é prova passageira. A alegria perene está na perfeita integração com Deus. A paz que se foi há de voltar. O sofrimento que vem há de ir embora. Conserva, no entanto, contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constantemente. Muito bem. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações, respirar fundo e pausadamente. Vamos esquecer os problemas do cotidiano, as nossas mágoas, preocupações, buscando a sintonia com as esferas superiores. Vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus. Neste momento, uma luz suave, de cor azul, está tomando conta de toda a sua casa. Os espíritos superiores se fazem presente neste momento, nos trazendo boas energias. Vamos então para uma prece. Deus, nosso Pai de infinito amor, bondade e misericórdia, louvado seja para sempre. Querido Mestre Jesus, louvado seja. Senhor, agradecemos mais esta oportunidade, estarmos aqui neste Evangelho do Lar, para ouvir os seus ensinamentos, para buscar o entendimento necessário à renovação dos nossos valores espirituais, nossa reforma íntima. Que a sua palavra, Mestre, ressoe em nossos corações, nos dando motivação
para continuar a trilhar o caminho do bem e para a nossa evolução. Seja conosco, Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. O tema de hoje, do nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, está no capítulo 24. Capítulo que diz: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Mais especificamente nos itens 11 e 12. Diz o item 11 e 12. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa, em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam saúde que precisam de médico. São Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus se acercava principalmente dos pobres e dos deserdados, porque são os que mais necessitam de consolações, dos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem se lhes dê a vista, e não dos orgulhosos que julgam possuir toda a luz e de nada precisar. Essas palavras, como tantas outras, encontram no Espiritismo a aplicação que lhes cabe. Há quem se admire de que, por vezes, a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Parece, dizem, que tão preciosa faculdade deverá ser atributo exclusivo dos de maior merecimento. Digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente à disposição orgânica de qualquer homem, de que qualquer homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Ora, nenhuma há de que o homem, por efeito do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número dos mudos do que os do que falam. Deus outorgou faculdades ao homem e lhes dá a liberdade de usá-las, mas não deixa de punir o que delas abusa. Se só aos mais dignos fosse concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde aos demais, o limite que entre a dignidade e a indignidade. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para os fortificar no bem, aos viciosos para corrigir. Não são estes últimos os doentes que necessitam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o pode arrancar do lameiro? Os bons espíritos lhe vêm em auxílio e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-lo, de modo mais vivo do que se os recebesse indiretamente. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscá-la longe, nas mãos lhe coloca a luz. Não será ele bem mais culpado se não a quiser ver? Poderá desculpar-se com a sua ignorância, quando ele mesmo haja escrito com as suas mãos, visto com seus olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a própria boca a sua condenação?
Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão da faculdade que lhe fora outorgada e da qual, nesse caso, se aproveitam os maus espíritos para o obsediarem e enganarem, sem prejuízo das aflições reais com que Deus castiga os servidores indignos e os corações que o orgulho e o egoísmo endureceram. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente deles tem assistência. Unicamente, neste sentido, é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade. Muito bem. Este foi o Evangelho que acabamos de ler. Agora, é interessante essa lição de hoje, que, mais uma vez, Jesus nos traz um entendimento de que a sua mensagem, ela veio não para aqueles que já gozam de saúde, mas principalmente para aqueles que não gozam de saúde. O que Jesus realmente queria dizer com isso? Temos que sempre lembrar que Jesus nos falava ao espírito e não ao corpo. Jesus não estava falando de trazer saúde física, mas sim uma saúde espiritual. E como que nós obtemos a saúde espiritual? Nós obtemos a nossa saúde espiritual fazendo com que nós sempre reflitamos, melhor dizendo, nós reflitamos sobre as nossas imperfeições morais, sobre a nossa vaidade, sobre o nosso orgulho, não é? Esses defeitos morais é que acabam nos adoecendo o espírito. E Jesus, em sua passagem pela terra, ele sempre nos trouxe exemplos, não só exemplos na própria vida, não é? Como este, né? O banquete com os publicanos, quer dizer, ele, Jesus, se misturava com pessoas ditas impuras, não é? Mas por quê? Porque ele queria mostrar que o seu evangelho era para todos. Não era simplesmente para pessoas escolhidas ou para os religiosos, não é? Os judeus, aquelas pessoas que eram, professavam a fé judaica, enfim. Mas era para todos, não só os judeus, como os fariseus, os publicanos, todo mundo. Então, a sua mensagem era para todas aquelas pessoas, os pobres que eram rejeitados, não é? E no próprio texto aqui, a gente vê também a questão da mediunidade, que é um dom de Deus, ela é dada a qualquer um, não é? Todos nós temos, de certa forma, e Deus a dá não só para os pobres, mas como para os ricos, enfim, para qualquer um que venha, né, a fazer uso dela, não é? E também a mediunidade, o bom uso da mediunidade é uma forma de nós estarmos seguindo, não é, os ensinamentos do Cristo e fazendo bom uso dela para quê? Para ajudar a nos curar e ajudar também aqueles que também a necessitam. Então, mais uma vez, é uma forma de interpretarmos este capítulo de hoje, que aliás é uma bela passagem, não é? Bom, dito isto, acho que essa é a mensagem que fica, né? A Boa Nova nos trazendo mais uma vez um conforto para o nosso espírito. Vamos então à nossa prece final.
Jesus, querido Mestre, louvado seja. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos de hoje, que os esclarecimentos trazidos pela espiritualidade amiga, por meio do seu Evangelho, possam ser guardados em nossos corações e que se façam presentes em nossa mente ao longo da nossa vida, toda vez que estejamos diante de situações da vida em que tal mensagem possa vir ao nosso consciente e que nós possamos refletir e atuar da melhor maneira. Agradecendo então a presença de encarnados, desencarnados, que o Senhor nos proteja, nos ilumine e tenhamos todos uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus.